Conexão Mara. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Mara. É sempre uma satisfação poder falar com você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são doenças psicossomáticas. Aquela que começa na mente e pode se estender pelo corpo. O nosso entrevistado, ele é psicólogo e atua há mais de 15 anos. Ele é formado pela USC, Universidade Sagrado Coração. É o Leonardo Santos. Ele vai trazer informações sobre essas questões dessas doenças psicossomáticas. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Conexão Mara. Obrigado pelo convite novamente. Perfeito. Então vamos entender, né, o que é essa questão aí da doença psicossomática, sobre os sintomas. Esclarece para nós. Sim, as doenças psicossomáticas são, na verdade, né, questões físicas causadas por problemas emocionais, né? Então, é isso que compreende a psicossomática. Entendo. Então, eu posso dizer que uma dor de cabeça, por exemplo, dependendo da situação que a pessoa tenha com frequência, essa recorrência da dor de cabeça, pode ser um sintoma da doença psicossomática, ou não necessariamente? Sim, né, o que a gente tem que entender é aquela questão. A doença não quer dizer que ela seja emocional, né, mas ela tem um resquício emocional. Então, a gente tem, né, aqui ter essa compreensão. Então não quer dizer que a pessoa tem diabetes que foi ocasionada por uma questão emocional, mas sim, a questão emocional pode interferir no caso da doença, né? Então uma dor de cabeça ela pode ter origem emocional, né, porque é um sintoma, mas uma doença não, uma doença ela tem a origem física também, né? A psicossomática muitas vezes é aquela doença que faz exames e nunca detecta. Seria mais ou menos isso. E a pessoa sente a dor. Então é comum, né? Tem algumas questões igual, né, frente à ansiedade. Um dos sintomas de ansiedade é dor, né? Então dor de cabeça. Então a pessoa tá com uma dor de cabeça, faz os exames, não vai aparecer nada. E aí ela tem o quê? A questão emocional ocasionando essa dor física. Vou trazer até um exemplo pessoal. Tive um momento de intensidade de trabalho, de rotina, e quem nunca teve, né? E isso eu percebi que com essa alteração de rotina mais intensa, a minha voz ela teve uma alteração, né? Eu fiquei afônica, e também, lógico, né, do dia a dia, da correria, do estresse, e aí demorou um pouco para voltar, né? Então, assim, isso me chamou bastante atenção, porque não foi nada físico, mas físico entre aspas, né, que constasse em algum exame. Posso considerar que foi uma somatória de situações? Sim, né, o que a gente precisa entender dentro da psicossomática, é psíquico ainda, né, e o corpo está sentindo, e a questão quando somatiza, né, então você com certeza teve um problema, né, um fator que desencadeou, né, um episódio de estresse, e o seu corpo acabou somatizando. A origem disso foi uma questão emocional. Então, a gente tem que ter e deve ter essa compreensão também. E como identificar, então? Por exemplo, um paciente que chega no seu consultório, né, é tratado várias questões emocionais. E como identificar quando o problema emocional está passando para o físico? Porque o corpo fala, Leonardo? Sim, o corpo fala, né? E isso é importante porque a psicossomática, como uma técnica, né, como uma abordagem, a gente pode ter, né, uma ferramenta ali para lidar, né? Então, lógico, o paciente vai contar basicamente o que está acontecendo com ele e tal, e aí você pode pegar, por exemplo, uma dor de cabeça, né? Então a gente associa, né, a questão de autocrítica, falta de autovalorização, então a gente acaba investigando se acontece alguma coisa, né, dentro da rotina dele, algum episódio que pode estar promovendo isso. Então a gente vê, né, do sintoma físico algo emocional que está acontecendo com ele, tá? Então é uma questão que a gente até, né, como a gente já tinha falado, o que ajuda é o autoconhecimento. Então você conhecer o seu corpo, a sua mente, então ajuda a lidar e a identificar, né? Então, não, peraí, estou com essa dor de cabeça, mas não tem nada, né, que esteja, né, desencadeando isso. Então eu preciso olhar para o lado emocional também. E
E quais outros sintomas que a gente pode pensar assim do dia a dia, da rotina, que é muito comum a pessoa apresentar? Olha, a questão emocional, ela está ligada no corpo inteiro, né? Então a gente pode, né, pegar desde uma dor no joelho, né, pode ter uma causa emocional, né? Então, lógico, ela está com uma entorse, é uma questão física, né? Mas se ela está tendo algum desconforto, muitas vezes isso pode estar significando algo ligado ao emocional, tá? Isso, né, igual a gente até fala, então o emocional, como é que o emocional, né, pode interferir, né? Até posso falar, por exemplo, uma disfunção erétil, né? Então, a disfunção erétil é algo que, peraí, o órgão não está funcionando por um resquício emocional. Então, impacta no dia a dia da pessoa. Então, se você for parar e pensar, né, isso acaba interferindo na população, não só com uma disfunção erétil, mas no dia a dia, né? Então, seja um episódio que a pessoa vai passar, como você falou, de trabalho, tem algum episódio de estresse e, de certa forma, o corpo está falando alguma coisa para ela. Então, no dia a dia, vão ter vários sintomas aí que a gente tem que observar. Interessante essa questão do corpo fala. Muitas vezes a gente não dá importância para isso, né? Do corpo Sim. fala. E mente e corpo é uma união de tudo isso. É muito importante a pessoa se atentar e realmente procurar uma ajuda quando percebe que tem algo que não está dentro da sua rotina, da normalidade. Sim, sim. Então, o que é legal é a gente ter uma visão sociopsicossomática também, tá? Porque tem o bio, corpo, né, a mente, a psique, né, e o social como ambiente. Então, os três estão interligados. Então, eu tenho algo no físico que interfere no emocional e também no social. E eu tenho algo no emocional que interfere no físico e no social, e assim também no social interfere no físico e no emocional. Então, essa visão a gente precisa compreender, porque às vezes a causa pode não ser nem algo físico nem emocional, mas social. Então, essa visão, a gente acaba realmente indo no que está desencadeando isso. Lógico, então tudo acaba tendo um reflexo ou no físico ou no emocional, né? Então, na questão social falando. Então, a gente tem que compreender essa visão até mesmo para perceber, peraí, o que está, né, desencadeando esse sintoma, o que está me incomodando. Muito interessante que você traz aqui a questão social, né? Porque muitas vezes não é o problema só da pessoa, então tem a relação com o ambiente que ela está. Traz um exemplo para a gente. Com o exterior, né? Então, por exemplo, você vai apresentar, né, um programa. Então, pode dar o quê? Uma dor de cabeça, né? Então, vai dar o quê? Um pensamento acelerado. Então, isso é uma questão, né, externa, e você está vendo que está impactando no seu físico e no seu psíquico também, né? Então, fora outros problemas também pode ter essa relação. E no caso é uma situação mais momentânea. Ela pode se estender, como pode também ser assim realmente momentâneo, passar. Sim. E como lidar quando tem essa prorrogação desse sintoma, dessa ansiedade que acaba gerando, como você mesmo mencionou, seja algo diferente da rotina que a pessoa tem que fazer? Como lidar com a situação? Olha, a gente está falando no campo da psicossomática, né? Então ainda é psíquico e o corpo está reagindo. O que é um problema é quando torna-se somático, o corpo acaba somatizando isso. Então é aquela questão, está gerando uma ansiedade, está gerando isso, e quando isso acaba, né, trazendo, propriamente dito, não só o sintoma, mas a doença em si, né? Então, isso é um problema. Então, o que a gente tem que fazer, né, como a gente falou lá, promover o autoconhecimento, a pessoa se permitir conhecer. Então, aí tem várias questões, tem a terapia, tem a questão de, né, esporte. Então, a pessoa se permitir olhar para dentro dela mesmo, né? Então, o cuidado, né, é o que faz a gente cuidar disso. Tem uma outra doença que a gente acaba ouvindo falar muito. Tem pessoas que até falam, faço exames, mas nada consta. A fibromialgia, por exemplo. Sim. Podemos entender que é uma questão de mente, né, emocional e corpo, talvez?
Olha, não é que é talvez, como a gente fala, né, as doenças elas têm um resquício emocional. Então não dá para falar que é o emocional que causa essa dor, né, essa doença, mas a gente pode trazer que o emocional pode potencializar. Então muitas vezes cuidar da doença é cuidar do emocional também, porque isso pode estar impactando no efeito do remédio, né? Então isso pode estar impactando em várias questões. Então tem aquela questão, né? A pessoa não quer melhorar, não há remédio que faça ela melhorar. Então começa com a mente também. Você tocou num assunto interessante. É preciso a pessoa querer também sair da situação. Sim. Se perceber e buscar ajuda. Sim, isso é importante, né? Então, lógico, não estou falando que o remédio só vai fazer efeito se a pessoa quiser melhorar, mas num tratamento, para ele ter uma eficácia maior, parte do paciente querer essa melhora, né? Então, até mesmo porque o paciente não quer melhorar, toma o remédio de qualquer jeito, isso vai impactar no tratamento. Então, é essa questão. Então, o lado emocional é muito importante, não só no tratamento de doença, mas em todas a sua questão, no seu dia a dia, nos seus momentos. E você, como psicólogo, né, que já atua aí há mais de 15 anos, como que você lida e trata e ajuda seus pacientes nessa situação, por exemplo? Como a psicossomática, a gente começa a entender a dimensão, então, o sofrimento que ele tem, o que está acontecendo no exterior dele, até mesmo para trazer essa relação, né? Porque se é algo emocional, então a gente tem que cuidar do emocional. Então, a gente acaba trazendo como técnica, como, né, a gente já tinha falado, o sintoma como algo que o corpo está falando. Então, a gente tenta desvendar o que é esse bilhete, né? Então, lógico, uma dor de cabeça não significa que é sempre uma coisa, mas a gente tem que trazer a relação para ela, o que está gerando essa dor de cabeça. Então, pode ser um conflito, pode ser um momento, pode ser uma situação, então a gente tem que fazer essa relação. E no caso, falando em questão de gênero, né, a mulher ela acaba tendo, no geral, a gente observa, ela tem uma dupla jornada, né? Filhos, casa, são as tarefas do dia a dia, do trabalho também, que hoje a mulher vai para o mercado de trabalho. E toda essa rotina, esse estresse, as mulheres acabam indo mais para o seu consultório e relatando até mesmo um pouco mais, né, dessa questão de, talvez, de doenças psicossomáticas ou não? Não tem nenhuma relação da questão do gênero? Olha, é complicado falar da questão do gênero, né? Porque a questão, né, da rotina, cada um coloca a sua rotina da mesma forma. Mas o que a gente tem que entender aí é a questão da dor, né? Então, cada um tem uma dor diferente. Então, a dor não é só física, a gente tem que entender a dor do lado emocional. E isso não tem gênero, né? É lógico que um gênero está mais propenso ao lado emocional de estar sentindo algo. Mas uma dor, uma dor de cabeça para mim é uma coisa, para você pode ser outra, né? E o que eu falo assim de lidar com a dor é o que a gente tem que começar a perceber. Porque, por exemplo, quando a gente pega uma criança, a criança nunca caiu, ela leva um tombo. A dor para ela, você acha que é uma dor pequena ou não? Depende, é muito relativo. Mas você precisa ter a consciência que aquela dor é a maior dor que aquela criança já teve na vida dela. Então, essa dor tem uma conotação só para ela. Então, o lidar com a dor é a gente lidar com o ser humano que está sentindo ela. Então, isso que é a questão que a gente tem que olhar. Então, independente se é um homem ou uma mulher, a dor dela é a dor dela. Então, só ela pode mencionar. Assim como a psicossomática, a gente tenta, né, trazer essa dor para a consciência dela. E aí a gente consegue realmente trazer o que o corpo está falando para ela. Muito interessante isso que você está falando. A dor do outro, respeitar aquilo que o outro está sentindo. Há relatos de pessoas que falam, eu estou com dor, mas, e principalmente, às vezes, pessoas da própria família falam, mas de novo, você está com a mesma dor, não passa, e acaba sendo um transtorno, entra um pouco na questão social, como você estava mencionando. Sim, a questão social que eu falo é da interação social, tá? Do mundo externo, tá? Isso tem, então a questão da dor tem sempre o julgamento, né? Então, assim, tem mulheres que têm cólica mais acentuadas e outras não.
Então, quando alguém chega para você e fala assim, ah, tô com cólica. Pô, peraí, a sua cólica é uma coisa, a cólica dela é outra. Então, se você está julgando a cólica dela pelas suas experiências, então isso acaba não atrapalhando, não sendo uma ajuda para o tratamento ou qualquer outra coisa da pessoa, né? Isso acaba até trazendo uma fragilidade maior para a pessoa. Então, isso que você falou, ter uma questão mais empática com a dor do outro, sim, aí é o caminho, né? Então, eu preciso acolher essa dor, eu não preciso sentir a dor do outro, mas eu posso tentar entender a dor que o outro está sentindo. E essa dor, muitas vezes, ela acaba se tornando física mesmo. Como a gente falou, o corpo fala, começa pela mente e depois ela somatiza e vai para o físico. A princípio pode não parecer, mas depois dá os sinais. Sim. É que eu até coloco, né, assim, a pessoa vai no médico, fala, tô com dor. O médico vai falar assim, aonde? Ah, no pé. Vamos olhar no pé. Então vai chegar lá, ah, tá um corte aqui, vamos tratar. Beleza. Só que na questão emocional, muitas vezes a gente não tem esse cuidado em olhar o que está me gerando essa dor. Então, muitas vezes a gente só vai se importar com ela quando o corpo está falando, quando o corpo traz para o lado físico. Então, é isso que a gente precisa ter. Então, quando a gente falou mais cedo do autoconhecimento, é o perceber o que realmente está acontecendo com você e não precisar esperar o seu corpo gritar, né? Gritar ou pedir um socorro. Então, a psicossomática está aí para mostrar que seu corpo está falando para você e cabe você enxergar. Fenomenal, né? Como o Leonardo bem colocou, não esperar o seu corpo gritar. Então, quando perceber esse sentimento que traz uma dor para cada um, para cada indivíduo, né, Leonardo? Realmente, cabe o outro respeitar, né? Ter essa empatia e a própria pessoa também fazer uma analogia e buscar ajuda. Isso ajuda, né? Então, é aquela questão, ajuda, mas a pessoa precisa se ajudar. Então, a pessoa precisa querer a melhora, né? Então, ela precisa se colocar na situação de promover, né, como a gente falou, a melhora, um cuidado, né, ou até mesmo uma maior compreensão de si mesma. E como que você, então, tem ajudado os seus pacientes a reconhecer as suas dores? E a tratar, claro, né, também, principalmente. Bom, para mim, eu vejo que o mais importante é trazer para si a consciência do que está incomodando, da sua dor, para tudo, né? Então, eu ajudo meus pacientes a ter uma compreensão de si mesmo, né? Na minha abordagem é chamado de processo de individuação, se tornar um indivíduo único que ele é. Então, nisso ele tem que trazer a dor dele, né? Não é comparar com a dor do outro. Então, trazer para a consciência, para mim, é a forma que eu tenho ajudado. Você fala trazer a dor dele, você sendo redundante, reforçando tudo aquilo que você já falou, a dor é de cada um sente na sua intensidade. Sim, sim. Então não dá, né? Então, pô, peraí, vai cair algo no meu pé e cai no meu pé e no seu. Nós dois vamos sentir dores diferentes. Então o que a gente não pode é generalizar, então banalizar o sofrimento do outro. E quais exemplos você pode trazer para nós aqui também que podem sinalizar mesmo como essa doença psicossomática, que é muito comum? Bom, no caso mesmo, até aquela questão que a gente falou, né, do físico, da mente, do social, né? Um exemplo é um pai de família, né, perde o emprego, e como a gente falou antes da disfunção erétil, isso vai impactar ele numa questão da relação, na intimidade com a mulher. Então, essa questão, né, de um simples fato que acontece hoje em dia aí, né, é comum, mas é um fato que pode atrapalhar não só o indivíduo, mas um relacionamento também. Então, é essa questão que eu posso colocar aqui para você. É importante que a pessoa reconheça que ela está com problemas emocionais e isso está trazendo problemas no físico. Tem pessoas que não aceitam, né, que não conseguem ter a compreensão ou aceitar que é uma questão emocional. Tá? Então, que quando a gente promove esse autoconhecimento, traz para ela uma melhor aceitação da questão emocional no dia a dia dela. Tá? Então, seria isso. E como ajudar essas pessoas? Porque tem aqueles que falam assim, não, a hora que... Tô bem, mas você vê que não
Tá bem. Como ajudar essas pessoas? Olha, eu sou suspeito para falar que eu já iria encaminhar para terapia, né? Mas é aquela questão, ajudar a pessoa a se enxergar, né? Então, a terapia é um caminho, né? Mas é a pessoa aceitar que precisa fazer algo. Então, esse é o primeiro ponto para ela se ajudar, tá bom? Além da terapia, tem algum outros métodos também que pode contribuir e colaborar para essa pessoa para uma qualidade de vida, uma melhora? Sim, como você falou, o que pode fazer? Qualidade de vida. Então tem hábitos saudáveis que ela pode fazer, né? Então a terapia vai ajudar ela a ter uma compreensão de si e até mesmo a aceitar uma vida mais saudável no âmbito que os meus pensamentos eu tenho que cuidar. Mas aí tem a alimentação, o sono, né? Então tem a atividade física. Então são várias questões que ela pode colocar no dia a dia dela e ajudar ela nessa questão do autoconhecimento ou até mesmo de lidar com qualquer outra situação que ela esteja vivendo. Quero tocar no assunto que o Leonardo mencionou agora, o sono. Porque na modernidade hoje, na atualidade, as pessoas sempre estão com uma rotina muito intensa. Parece que o tempo ficou curto e a gente quer fazer tudo de uma vez. E muitas vezes o sono acaba não sendo prioridade. Isso é um problema? Sim, sim. É um problema que acaba atrapalhando, né, o desempenho, acaba atrapalhando, né, o dia a dia da pessoa. Então, é um momento que ela precisa valorizar, é um momento que ela precisa cuidar, né? Então, hoje é comum com o celular, a pessoa deitar com o celular e vai dormir tarde, né, vai acordar cansada, não vai render no outro dia, e aí sempre deixa para depois. Não, depois eu durmo, depois eu descanso, e aí a pessoa acaba não tendo aquele cuidado, né? Então, a pessoa cuidar da atividade física do corpo, da alimentação, que é o corpo, e do sono, que também é o corpo. Então, não tem como ela cuidar de um lado e não cuidar do outro. Automaticamente o corpo ele vai reagir aí de uma forma agressiva e não somente na questão psicossomática, né? Em todos os outros sentidos também. Sim, até mesmo como você falou do sono. A pessoa está fazendo atividade física, isso vai melhorar o sono. Faz atividade física, ela começa a comer melhor. Então, o cuidado com o corpo acaba interferindo em tudo, né? Então, do corpo, da mente também. Então, a pessoa começa a cuidar dela, ela fica mais disposta para fazer uma coisa. Então, aquela questão é o novelo de lã. É achar um ponto que você vai puxando e vai puxando todos os outros e você vai criando um novo sentido, né? Então, é inevitável. Você está lá embaraçado, você tem que achar uma ponta para tirar esse embaraço, né? Então, o novelo de lã, né, é algo que a gente tem que trazer dentro da nossa vida. Então, às vezes, parece que está tudo embaralhado, né? Eu preciso cuidar de alguma coisa. O fato de eu cuidar da mente, eu acabo cuidando do corpo também. O fato de eu cuidar do corpo, eu acabo cuidando da mente também. Então, eu puxo um e vem tudo junto. Nossa, um assunto vai puxando o outro, uma curiosidade vai puxando a outra, né? E isso que você falou, cuidar da mente, cuidar do corpo, o autoconhecimento, tudo isso faz a diferença para mente e corpo, qualidade de vida. Sim, faz total diferença, né? Então, você compreender que o seu sentimento, ele tem uma origem, ou que, né, você está sentindo algo, quer realizar algo. Então, é aquela questão de meu sonho, meus objetivos, o meu propósito de vida. Então, isso só vai fazer sentido se você olhar para dentro, se você olhar para você. Meus sonhos, vou repetir, meus objetivos, meu propósito de vida. Muitas vezes, esse desejo é tão grande, a pessoa ela não consegue meios para chegar onde ela consegue, gera uma ansiedade, gera-se um problema, e aí gera-se uma doença. Sim. Então, como eu falei, se a pessoa tem um autoconhecimento, se ela cuida das emoções, né, então ela cria para ela, né, um propósito, um objetivo, né? Então, ela não vai ter a interferência do externo no que é dela. Então, acaba controlando a ansiedade, acaba controlando qualquer outro que sejam os sintomas físicos. Perfeito. Leonardo, fique à vontade para deixar suas considerações aqui. A gente tem muita coisa para explorar ainda, então fique à vontade para falar com quem nos acompanha, deixar sua mensagem. Fale para o nosso telespectador. Quero agradecer novamente o convite, mas o que eu tenho para falar é: precisamos cuidar de nós mesmos, né? Então, muitas vezes a gente quer cuidar de todo mundo, mas a gente acaba não olhando para nós mesmos. Então, a percepção
que nós temos de nós é algo que nós precisamos dar a importância, né? Eu costumo até falar, né? Então, se eu não dar importância ao que é importante para mim, ninguém vai dar. Então, a sua dor, ela é sua. Se você não olhar, ninguém vai olhar. Então, dê a importância para você. Então, é esse recado que eu deixo aí. Eu não posso deixar de perguntar e pedir que você reforce. Você falou uma coisa assim fenomenal. Também, mais uma, cuidar de todo mundo. Parece que isso é muito comum. Todo mundo está cuidando de todo mundo e esquece de cuidar de si. Sim. Comente um pouco mais sobre isso, até mesmo um recado, às vezes um puxãozinho de orelha para nós e para muita gente aí que acaba tendo esse papel e às vezes é um cuidado mesmo de amor, mas acaba esquecendo da própria pessoa. E aí é aquela questão, né? Carregar um fardo que não é meu, carregar uma aprovação que não é minha. Então, eu passo a minha vida querendo me ver através dos olhos do outro. Então vem a necessidade de querer agradar todo mundo, de querer fazer tudo para todo mundo, e eu acabo não agradando a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesmo. Então, o que eu falo é, valorize você, né? E seja a pessoa mais importante da sua vida. Fenomenal. Vou falar o que mais depois disso? Seja a pessoa mais importante da sua vida. Sempre. Se valorize, se ame, se respeite. E, Leonardo, muito bom esse bate-papo. Espero que tenha gostado, né? E que você volte outras vezes para conversar com a gente, trazer mais informações. Nossa gratidão imensa. Obrigado, foi um prazer e pode contar comigo. Perfeito. E mais uma vez, continue sendo, né, a pessoa mais importante para você mesmo. Muito obrigada pela sua participação, por ter acompanhado a gente até aqui. É sempre uma satisfação poder falar com você. A nossa imensa gratidão. O nosso forte abraço e até o nosso próximo encontro. Conexão com Mara Carvalho.